Então tem que fazer superávit. Então, mas qual que é a importância do superávit? Então vamos lá, nós fizemos superávit. Qual que é o superávit esperado então aí na previsão do governo atual, né? O governo está prometendo aí que em 10 anos vai economizar 1 trilhão. Então 1 trilhão. Mas por que ele quer economizar 1 trilhão? Ele quer economizar 1 trilhão porque o Brasil hoje ele está com a economia estagnada. Por que ele está com a economia estagnada, né? Então, alta taxa de desemprego, né? Até o último dados aí, cerca de 14% aí de desemprego, né? Isso por si só já é uma lástima para a economia, porque não havendo a pessoa não estando empregada, você tem menos consumidores, tendo menos consumidores tem menos procura, né? Você tem uma menor procura nos mercados, então eles vão ter um menor ganho, né? Vai ter menor demanda, tendo menor demanda para o mercado, para o comércio não vai fazer pedido para a indústria vai parar, enfim, aí entra a cadeia de produção econômica. Então, primeiro ponto, precisamos dar um jeito de fazer com que as pessoas fiquem empregadas, né? Então, para isso, você precisa trazer vagas de emprego para o país, né? Só que no Brasil, como é que você vai fazer para trazer carga de emprego no Brasil, né? Querendo ou não, nós somos um país onde nossa economia, vou dar um exemplo, nós somos um país que ainda está em crise energética, nós não temos energia suficiente para bancar um aumento importante do nosso parque industrial. Inclusive, o Dr. Enéas já previa isso na década de 90, há muito tempo, né? E durante aí o primeiro e segundo governo do Lula, né, teve problemas nesse sentido, teve inclusive uma grande expansão aí das termoelétricas, né? Mas isso ainda não resolveu, nós ainda estamos no limite. Então, para que haja um desenvolvimento aí econômico, é necessário que o Brasil tenha condições da infraestrutura para sustentar um crescimento econômico. Nós não temos, né? Lembrar aqui, nossa matriz energética está no limite, nossas estradas são horríveis, nem os nossos próprios produtores de soja conseguem de maneira adequada fazer o escoamento da produção deles. Nossos portos são uma lástima, né? Apesar de nós construirmos portos em outros países aí, ditos países amigos tipo Cuba, nossos portos são uma lástima, né? Não dão conta da nossa produção, precisam de modernização, né? Então o país precisa de um plano logístico, né? Então precisa melhorar a logística. Tudo isso custa dinheiro. Fora isso, a indústria do Brasil, há muitas décadas, praticamente desde o começo da própria industrialização do país, sempre viveu de benefícios do governo, né? Sempre viveu de isenção do governo. Então não tem como, toda a indústria aí que teve grande crescimento no Brasil teve alguma ajuda do governo. Ou o governo perdoou imposto, ou o governo perdoou dívida trabalhista, né? Aquela dívida trabalhista que ele devia ter pagado para o INSS lá e não pagou e o governo perdoou. Ou o governo subsidiou. Ou o governo deu dinheiro emprestado a fundo perdido, né? Temos aí o milagre da JFS, né? É um milagre. Os caras não tinham nada, de repente compraram a maior empresa de carne dos Estados Unidos, que é a Swift. Então, e hoje controla praticamente 40% do mercado de proteína animal do planeta. Isso não é pouco não, né? Tudo com dinheiro do BNDES, ajuda do governo. Então nós precisamos melhorar a infraestrutura do país, né? Então para gerar emprego precisamos aí melhorar a infraestrutura do país e continuar de alguma maneira, né,
ajudar a subsidiar as indústrias. Porque o problema é o seguinte, a carga tributária no país é tão grande que as indústrias não conseguem se manter sem subsídio. Isso é um ponto. Inclusive, nem o próprio cidadão comum, se ele não houver algum ganho do governo, ele também não consegue não. Vou dar um exemplo. Se você trabalhar a tua vida honestamente, né, se passar a sua vida toda honestamente trabalhando, o governo vai te levar aí 27,8% aí de imposto de renda, né, de cobrança de imposto de renda, e mais ou menos aí uns 50% aí de tudo que você compra de imposto indireto, direto e indireto, aí ele vai tirar um imposto. Resumindo, né, você vai trabalhar a sua vida toda, o governo vai levar aí entre 50% e 60% daquilo que você ganha, né, na sua vida produtiva, ele vai levar imposto. Daí o resto que te sobra, o outro 50% que te sobra, você vai ter que pagar saúde para você, se você quiser acesso à saúde, vai ter que um plano de saúde, porque o governo não consegue subsidiar a saúde para todo mundo de maneira adequada. Se seu filho quiser ter uma boa escola, uma boa educação, né, você vai ter que pagar escola pro teu filho, porque senão não vai ter. O fato é que a maioria das pessoas estudam em escola pública e a grande maioria dos estudantes de escola pública não consegue entrar numa universidade federal ou estadual, ou sequer consegue ter acesso ao nível superior. E a grande minoria, né, estuda nas escolas particulares, e esses conseguem estudo, conseguem entrar na universidade, seja na universidade federal, pública, né, de maneira geral, ou conseguem pagar um curso superior para ele. Né? Então o fato é que a grande maioria, quase 99% que vem de escola estadual, não consegue competir com escolas privadas. Por quê? É porque os ricos são mais inteligentes que os pobres, né? É porque os pobres eles têm que, como eles não têm dinheiro para comer, né? Ele não tem uma base proteica suficiente para fazer com que o cérebro dele desenvolva. Não, é lógico que não é isso. É porque não se ensina. A verdade é que a educação pública ela é defasada, né? Ela não funciona. Aí tem entre motivos, né? Não é o assunto aqui. Não quero esse arquivo meu não é para esse assunto, né? Esse arquivo de memória meu não é para esse assunto. Mas aí vem aí revolução cultural, os modos de Gramsci, né? Vem aí do Vygotsky, né? Vem desde de teorias aí de ensino, desde Vygotsky, Paulo Freire, né? E a Chauí. Então não tem essas implementações desse tipo de educação, fizeram muito mal para o brasileiro, né? Querendo ou não, o Brasil ele conseguiu aí, né, se eu não me engano, o último ranking, né, de educação, ele conseguiu o 56º lugar de 60, né? Então as crianças da Zâmbia, né, de Serra Leoa, crianças que muitas das vezes são educadas lá uma lousa de giz simples debaixo de uma árvore no meio da savana, elas tiram melhores notas que os nossos alunos, né, que tem aqui. Então não é um problema, o que eu quero dizer que isso não é um problema de estrutura, né? Talvez é um problema de ideal mesmo, de maneira, de técnica de ensino, né? Bom, isso não é discussão para mim, esse não é o assunto. Então o Brasil precisa de investimento, então, em infraestrutura, né, logística, né, para sustentar um crescimento econômico, né, de maneira que a economia possa se manter girando. E de uma certa maneira, já que não é uma proposta aí muito reconfortante de desconto, de diminuição da carga tributária nem para os civis, nem para a indústria, né? Ou seja, nem para a pessoa física e nem para a indústria. Então, o que eles vão fazer? Eles vão ter que dar um jeito, né? Vão ter que arrumar dinheiro para fazer esses investimentos dentro do orçamento. E devemos lembrar o seguinte, que dentro do orçamento 42% é para pagar dívida, juros de dívidas, enrolamento de dívidas,
e 22% mais ou menos ali é para a Previdência. Né? E os juros de dívidas não vão mexer, no rolamento de dívidas não vão mexer. Então sobra a Previdência, né? Então eles vão tirar, então aí, vão diminuir, vão fazer um superávit da Previdência de maneira que esse gasto de 22% vai lá para 15%, 12%. É o que, segundo o governo, vai dar aí em 10 anos 1 trilhão. É só que 1 trilhão em 10 anos também não é dinheiro em caixa. Né? 1 trilhão em 10 anos, talvez o Brasil com 1 trilhão não consiga fazer os investimentos em infraestrutura que ele precisa. Né? Principalmente para conseguir trazer aí investimento estrangeiro. Né? Então, o que nós vamos fazer então? Esse 1 trilhão não vai resolver também, mas então por que eles querem abrir esse coisa do orçamento? Porque é o seguinte, o orçamento hoje está basicamente todo comprometido. Então, o governo hoje não consegue fazer empréstimo. Né? Então, se você chegar lá para o seu... Você vai no seu banco, você quer pegar um empréstimo. Então, vamos supor que você vai no seu banco lá vai fazer um empréstimo. Aí você já tem 30% da sua renda comprometida com o pagamento de uma outra dívida que você fez. Né? Do outro empréstimo. Você muitas vezes não vai conseguir o empréstimo novamente, o banco não vai te emprestar, porque você tem menos seguridade, né? Você dá menos segurança para quem está emprestando. É a mesma coisa com o governo. O governo, como ele está num ritmo aí de não está conseguindo equilibrar as contas públicas, ele não vai mais conseguir empréstimo, porque se agora já tem um risco dele não conseguir pagar as dívidas, e os juros da dívida, quanto mais ele comprometer mais ainda. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que diminuir, né? Ele tem que abrir um coisa no orçamento para quando ele pedir empréstimo, né? Ele for aprovado o empréstimo, né? Então é isso que o governo vai fazer. Então o governo quer diminuir aí um gasto, a Previdência, de maneira que ele consiga aí fazer uma economia de 1 trilhão, ou seja, diminuir um gasto dentro do orçamento para que ele possa fazer empréstimo. Né? Para que ele tem que fazer empréstimo? Aí sim, para fazer aquilo que é necessário para fazer a economia do país voltar a movimentar. Né? Então entra aí infraestrutura, muitas das vezes subsídio aí para a indústria, né? Perdoar algumas dívidas, né? Porque querendo ou não, é de praxe do governo perdoar tanto dívidas trabalhistas, né? Do próprio INSS, quanto aí imposto e dar subsídios, né? Subsídio de imposto, insumos. Então isso é praxe, até porque a indústria brasileira sempre dependeu disso, né? E só depende disso porque a carga tributária no Brasil é muito grande. Então não tem muito como fugir disso. Então o que eles vão ter que fazer, qual que é a grande proposta genial, né? Porque assim, o cara sai daqui, vai lá estudar nos Estados Unidos economia e vem com uma solução genial dessa, que é o quê? Que é fazer mais empréstimo, né? Então ele vai fazer mais empréstimo, então ele vai diminuir aí, vai diminuir o gasto na Previdência para abrir um coeficiente dentro do orçamento para ele conseguir fazer mais empréstimo, né? Então é isso, para quê? Ele vai aumentar aí, desde a nossa dívida, se o rolamento da nossa dívida, pagamento de juros ser 42%, vai subir lá, vai para 50%, vai passar de 50%, enfim. A estratégia do governo é essa, né? A estratégia hoje aí apresentada é essa. Por isso que a Previdência é tão importante. Né? Por isso que a reforma da Previdência é importante, porque de maneira simples, ele é uma maneira muito rápida de você conseguir dinheiro, né? Conseguir local de verba, né? Porque todo mundo é obrigado a pagar, não importa, né? Dessa maioria o trabalhador nem vê o dinheiro, né? Vem descontado em folha, é um negócio obrigatório, o próprio patrão dele já desconta ali já. Então a pessoa muitas vezes nem sente falta. Dá lá os 11% dele lá já da Previdência, nem sente falta, cara nunca viu o dinheiro mesmo, nem sabe o que é 11% a mais
na folha de pagamento. Então é genial, é uma jogada genial, né? Uma jogada genial. O cara sai daqui e vai estudar lá em Chicago, nos Estados Unidos, para aprender a fazer uma coisa dessa. Não só, mas isso é uma proposta que vem de vários governos, né? O governo Fernando Henrique já falou em fazer reforma da Previdência. O governo Lula, o governo Dilma, o Temer fez uma reforma da Previdência. Inclusive a reforma da Previdência, do modo que está hoje, do Temer, já prejudica muito o trabalhador em termos principalmente de aposentadoria, né? Sem contar que a Dilma fez, né? Dilma, inclusive, até dinheiro de viúva estiraram, né? Dinheiro de viúva estirar, direito de viúva, né? Diminuir o tempo de pagamento de auxílio-desemprego. Então, o que acontece? Por isso que a Previdência é importante. A Previdência, o auxílio-desemprego. Olha como é algo de seguridade social. Então você está lá, você foi empregado lá, né? E o seu patrão, você foi lá, deu o seu melhor na empresa, né? Porque uma pessoa de bem, ele sempre dá o seu melhor, seja onde for, né? Temos que fazer o certo da maneira certa, pelo prazer de fazer o certo da maneira certa, né? Porque simplesmente é o certo. Então, ele foi lá, trabalhando na empresa, por algum motivo houve um problema econômico, o patrão teve, né? O patrão tem que mandar ele embora, não tem porquê, ele não tem condição de... O empregado ficou muito caro, né? Então ele tem que fazer um corte e decidiu dar um aviso prévio para aquele trabalhador. Ele vai cair de novo, vai ficar desempregado e vai ter que procurar emprego, né? Então, imagine só, ele vai ter... Olha como é que é a Seguridade Social. Você vai ter lá o seguro-desemprego dele. Porque se ele não tiver, como é que ele vai procurar emprego? Procurar emprego custa. Pra você procurar emprego, você tem que pegar ônibus, você tem que ir nas agências, ou você tem que ir nas empresas fazer entrevista, você tem que imprimir currículo, tem que comer, porque você vai sair fora da sua casa, você não vai estar ali. Então, até o cara, até a pessoa, o trabalhador que queira procurar emprego, ele tem que ter dinheiro para procurar emprego, senão ele não consegue procurar emprego. Então, a Seguridade Social, a Previdência é a Seguridade Social nesse sentido. Então, é um negócio que a gente não pode perder. Isso aí é um negócio que a situação atual do Brasil não é o momento de fazer. E pelos motivos que vão fazer, que nem questão do momento, pelos motivos. Na verdade, eles vão fazer por quê? Porque eles vão usar essa economia para prestar dinheiro, para investir, para fazer com que o país comece a andar, né? Inclusive, e isso que vai beneficiar, eles vão ter que dar subsídio para as indústrias, que as indústrias brasileiras não vão conseguir andar com as próprias, nunca andaram, não é hoje que vão conseguir fazer. Então vai ter que ser subsídio. Se eles quiserem trazer investimento exterior de grandes indústrias, vão ter que fazer obra de infraestrutura no país. Aí, obra de infraestrutura do país, o que vai acontecer? Licitação, e licitação no país não adianta, vai ter desvio. Então é um dinheiro que vai ser alvo de corrupção, né? Então é isso, eles vão emprestar um dinheiro para falar que vão usar isso para o país e vai continuar a mesma coisa, porque o problema do Brasil não é a Previdência, o problema do Brasil é o político, o problema do Brasil são os deputados federais e os senadores, que 80% é um bando de psicopatas que só pensa nele mesmo. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é esse, o problema do Brasil são os políticos que não pensam no Brasil. O Brasil até hoje não tem um plano de nação. Não tem. E não vai ter. Por que não vai ter? Porque as pessoas que estão lá não pensam como nação. Eles não pensam, não tem plano de nação. Não tem nenhum Abraham Lincoln lá. Não tem. Até porque o Abraham Lincoln é uma pessoa extremamente bem estudada. O Abraham Lincoln pega os textos do Abraham Lincoln, ele fala de liberdade e fala de igualdade de uma maneira que eu não vi ninguém falar hoje, no dia de hoje, todo mundo fala de democracia. Entendeu? Não tem, na verdade não tem nenhum Benjamin Franklin, não tem Benjamin Franklin no Brasil, não tem, entendeu? O cara cientista, totalmente erudito,
Leitor das obras clássicas, entendedor das obras clássicas. Não tem, pô, não tem. Tem o Alexandre Frota, entendeu? Tem o cara lá que é ator pornô lá. Tem isso aí. Não tem outra coisa, não tem. Isso porque o Alexandre Frota talvez não seja o pior dele. Tem gente que é mais maldoso ainda. Nada, o Alexandre Frota foi eleito. Assim, se eu tenho uma ideia conservadora ou de direita, ele é o meu representante. Não tem esse problema ainda, mas isso é para outro arquivo meu. Apesar de eu estar expressando essa revolta minha para mim mesmo, é um outro arquivo meu. Né? Mas infelizmente, ele é o representante mais próximo de direita e de conservador que eu tenho no Brasil. Mas não tem, então o Brasil não tem. O problema do Brasil são os políticos, a classe política é o problema do Brasil. O brasileiro é bom, o brasileiro é trabalhador. O brasileiro sempre foi um povo religioso. Né? Infelizmente, aí, por causa aí, o que me parece aí que foi aí da teologia da libertação aí e tal, isso aí acabou com a Igreja Católica no Brasil. Infelizmente, o brasileiro ele meio que perdeu a religião. Ele perdeu, de certa maneira, a religiosidade dele, que houve uma explosão de... As pessoas ficaram tão desesperadas, a Igreja Católica fez uma revolução dentro dela, que as pessoas ficaram tão desesperadas por religião, que o Brasil, que explodiu no Brasil um monte de igreja pentecostal, né? Mas explodiu. Eu nunca ouvi falar no mundo um país que tenha tanta diversidade de igreja pentecostal que no Brasil, né? Mas por quê? O Brasil é um povo bom, um povo religioso, um povo trabalhador. É que infelizmente nas últimas décadas aí houve revolução dos modos grancinianos, enfim. E também não é aqui, o negócio aqui é a Previdência. Né? Esse é meu arquivo da Previdência, é meu lembrete de Previdência, dos pontos importantes da Previdência. Esse é meu arquivo de Previdência. Então é isso. Então o problema é que o superávit da Previdência, né, é para quê? Para diminuir o gasto com Previdência, então para abrir no orçamento ali. Então desde gastar 22 com Previdência, gastar cerca de 15, 12, né, e você vai ter aí em 10 anos cerca de 1 trilhão. Por que você tem que abrir esse 1 trilhão? Porque eu abrindo esse 1 trilhão, não que eu vou conseguir com esse 1 trilhão de uma vez já fazer todas as reformas que eu tenho que fazer no país. Mas eu vou poder fazer empréstimo com isso, né? Então eu vou fazer um empréstimo, né, de empréstimos, né, para que eu possa então começar a fazer os investimentos do país, né, para fazer com que a economia do país volte, que a economia do país ainda está morna ainda está em recuperação. E para isso o que eu vou ter que fazer? Se eu for trazer investimento estrangeiro, grandes indústrias estrangeiras, eu vou ter que investir na minha infraestrutura. O Brasil não tem infraestrutura, de escoamento, não tem nem matriz energética. E a indústria do Brasil sempre precisou de subsídio. Então, a Ambev, todas as empresas grandes do Brasil, todos precisaram de subsídio. Então, a Ambev, JSF, Sadia, Tramontina, essa turma aí, o agronegócio precisa de subsídio. Né? Se não tiver subsídio, não vai também. Então, não adianta, precisa de subsídio. Por quê? Porque a carga tributária que o Estado impõe é muito grande. Então, um resumão então. Então vamos aqui fazer o resumão então da Previdência. A primeira lei da Previdência foi em 1923, lei Eloy Chaves, né? Em 1923 foi a primeira lei aí da Previdência que foi a formação aí das CAPES. A primeira CAPES que foi feita foi a dos ferroviários em 1923. Logo aí em seguida, pela dos portuários em 1926, 3 anos depois. Quem contribuía então lá em 1923 com a formação da lei Eloy Chaves, com a formação das CAPES? Quem contribuía era funcionário patrão. Quem administrava? Os funcionários. Então era o dinheiro era dos funcionários e dos patrões. Então era o dinheiro dos funcionários para os funcionários, administrado pelos funcionários.
Em 1933, vamos ter aí já Getúlio Vargas, né, vai instituir aí, vai acabar criando o Instituto de Aposentadoria e Pensões, né, que então ele estatiza as CAPs. Então vai estatizar as CAPs, então todos aqueles que têm carteira assinada, né, ou seja, aqueles que têm carteira assinada, eles vão ser obrigados aí a fazer aí a contribuição para a aposentadoria, né, nos institutos de aposentadoria. Então, nesse momento, o controle passa a ter um controle do Estado. Então, você vai ter um controle do Estado desse dinheiro da aposentadoria, né? Lembrando que se torna obrigatório para aqueles que são carteira assinada, provindo aí da CLT. Cabe aqui ressaltar que alguns anos depois, né, houve então aí a instituição da Previdência de Assistência dos Servidores do Estado, a IAP. Nesse momento é a primeira vez então que os funcionários do Estado, né, os servidores públicos e os militares têm acesso aí a uma Previdência Social. Depois, em 1960, temos aí a Lei Orgânica da Previdência Social, né, a LOPS, que é um outro marco, né, depois aí da criação dos institutos de aposentadorias, né, dos IAPs, que marca então a estatização da CAPES. Lembrando aqui que as IAPs elas ainda eram por categoria. Então era um dinheiro que vinha dos funcionários para os funcionários, administrados pelos funcionários. Então se mantém ainda essa origem, esse dinheiro dos funcionários para os funcionários, administrado pelos funcionários. Em 1964, os militares então decidiram, né, que a previdência é uma coisa boa, ou seja, previdência, você prever o futuro, você fazer uma previsão de futuro, né, você ter alguma coisa para garantir o seu futuro é uma coisa boa. Então eles decidiram levar isso a todos os trabalhadores. Então qual foi a ideia dele? Deixa que ele toma conta do dinheiro. Então eles juntaram todas as IAP para formar o INPS. E a partir desse momento, então, não só os trabalhadores que eram regidos por carteira assinada tinham que contribuir, mas todos os trabalhadores tinham acesso a todos os trabalhadores e todos os trabalhadores poderiam contribuir, né? Então tem aí a criação, então a junção das IAPs e a formação do INPS. Nesse momento temos uma mudança então, onde o dinheiro dos trabalhadores, então esse dinheiro ia dos trabalhadores para o governo, das empresas para o governo, e era administrado pelo governo. Então, nas CAPs e nas IAPs, esse era diferente. Então era o dinheiro dos trabalhadores e dos patrões para os trabalhadores, né? para a Previdência, e era administrado pelos trabalhadores. O regime militar, então, estatiza isso, né? Junta todas as IAPs, pega todo aquele dinheiro das IAPs e manda para dentro do Tesouro da União, ou seja, rouba o dinheiro do trabalhador, joga tudo para a União e vai dizer para todo mundo. Então agora é então, o dinheiro dos trabalhadores para o governo, das empresas, né? Dos patrões para o governo, e quem administra é o governo, né? Inclusive, né, isso fluxo de dinheiro, né, no Tesouro Nacional. Esse volume de dinheiro foi tão grande, a junção dessas IAPs, né, era tanto dinheiro que eles conseguiram juntar, estava tanto dinheiro novo, que eles tiveram que criar um setor só para fazer a administração desse dinheiro, que foi o INASP. Então, visto esse dinheiro aí, né, o que aconteceu? O governo militar na época achou por bem pegar esse dinheiro aí que estava entrando e aplicar esse dinheiro em obras, né? Foi fazer obras de infraestrutura para o Brasil. Então esse dinheiro não tá mais lá. O dinheiro que era dos trabalhadores para os trabalhadores não está mais lá. Foi usado para N fins. Mais para frente, a IAP, né, que era o Instituto de Previdência e Assistência do Servidor Estadual, também foi estatizado. Esse dinheiro o governo pegou também do Instituto de Previdência, e esse foi o Tesouro, e então quem vai suprir também as necessidades de previdência dos militares servidores públicos também é o governo. Então é por causa disso aí que hoje eles querem fazer a reforma dos servidores públicos. Por quê? Porque eles pegaram o dinheiro que estava lá, pegaram o dinheiro, sumiram com ele, fizeram obras lá, fizeram
esse dinheiro aí aplicar em outras coisas. Então fazer obra, né? Tinha que fazer infraestrutura, vamos fazer hidrelétrica, fazer estrada, vamos emprestar dinheiro para os empresários, né? Vamos fazer essas coisas aí que o trabalhador não é importante, enfim. Aí foi o que eles decidiram fazer. Isso acaba aí terminando na criação do Ministério da Previdência e Assistência, em 1974. Depois tivemos uma grande mudança em 1988. Constituição Cidadã. Os deputados entenderam, né, que o Estado deveria fazer uma política, né? Então uma política de Estado de seguridade social. E que essa seguridade social estaria baseada em 3 pilares: assistência social, a previdência social e a saúde. Da Constituição, então, se definiu da onde que ia vir o dinheiro para bancar o sistema de seguridade social. Ia vir de 3 fontes: contribuições sociais dos trabalhadores e das empresas, né? Então ia vir dessas 3 fontes. As contribuições sociais são os impostos CONFIS, CSLL, o PIS e o PASEP. Então, nesse momento, a Previdência passa não somente a ser administrada pelo governo, como agora também faz parte de um outro sistema, faz parte de um sistema de seguridade social do Estado, que é uma política de Estado, né? Uma política de Estado prevista na Constituição de 1988. Então, se você quiser acabar com essa política de Estado, você está indo contra a Constituição.